Graça e a paz do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. O Senhor nos dirige aqui. Vamos abrir 1 Coríntios. Nós vamos dar uma recuada aí. O Marcelo ele foi para alguns versículos à frente, mas eu ainda queria considerar junto com os irmãos, versículo que também já tem sido, falado alguma coisa a respeito aqui por outros irmãos, mas é o versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 1. Então vamos ler esse versículo. Rogo-vos, então 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Já tem sido falado de uma maneira muito clara, e a palavra de Deus deixa para a gente isso muito patente, que o grande problema dos coríntios não é porque eles estavam errando, não é porque eles estavam fazendo algumas coisas que não eram adequadas. O grande problema dos coríntios é porque eles eram carnais. Esse era o problema dos coríntios. E por serem carnais, eles estavam fazendo coisas que eram coisas que a carne faria. Então, se nós somos carnais, se nós andamos na carne, nós vamos fazer coisas que são as coisas da carne. Então, as divisões, as imoralidades, os problemas dos casamentos, os problemas com os dons espirituais, que eles estavam tendo, é porque eles eram carnais. Então, se a gente lê Gálatas, versículos muito conhecidos, quando o Espírito Santo, lá no capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 e 17, o Espírito Santo, através de Paulo, ele nos diz qual é a grande batalha que é travada nas nossas almas, nas nossas vidas hoje. Quando nós lemos ali que o Espírito Santo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito maiúsculo, o Espírito Santo. E o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E ele conclui: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer para nós: olha, a situação é essa. É que existem duas naturezas, existem duas situações. Há uma batalha aí dentro de cada um de nós, em que a nossa carne, ela quer prevalecer. E o Espírito Santo deseja prevalecer. E essa batalha, ela é constante. E o que nós vemos aqui, claro, muito claro na palavra de Deus, com relação aos coríntios, e que nós aí pegamos para nós, que nós precisamos entender para que não caiamos no mesmo erro, é que a carne, ela estava prevalecendo. Por isso, antes de entrar nos assuntos, antes de falar sobre os assuntos que Paulo iria tratar, assuntos difíceis, espinhosos, complexos, Paulo vai dizer para eles: olha, vocês precisam se lembrar que vocês são santos. Vocês foram chamados para serem santificados, mas vocês já são separados. Vocês são, como muitos outros, de Cristo. Vocês pertencem a Ele. Não há dúvida quanto à base, não há dúvida quanto ao que aconteceu com relação a vocês. E eu dou graças a Deus por causa disso. Mas eu tenho que dizer para vocês que há algumas situações em que vocês precisam ouvir a voz do Espírito Santo.
E ele faz esse rogo, né? Então, se nós analisarmos aqui o versículo, né, se a gente for dividindo o versículo ali e a gente for prestando atenção, já foi falado com respeito a esse versículo, mas a gente tem que parar para meditar sobre esse versículo, porque isso diz respeito a nós, né? Paulo faz um rogo, que é um pedido enfático. Ele roga, ele não apenas pede a eles para fazerem alguma coisa por gentileza, por favor, mas ele fala: olha, façam isso. Eu rogo a vocês. Eu faço um pedido enfático. Eu faço um pedido no nome do nosso Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. E aí ele fala: qual é o pedido? Que falem a mesma coisa. Que tenham um acordo naquilo que vocês falam. Que falem a mesma coisa todos vocês. E ele continua: que não haja divisões. E aí ele está falando de algo que é a oração do Senhor Jesus lá em João capítulo 17, quando o Senhor Jesus fala que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Ele está falando: olha, o que vocês precisam é que seja cumprida em vocês a oração que o Senhor Jesus fez, que vocês sejam um, que não haja divisão. Em termos em termos objetivos, isso é uma realidade. Nós fomos todos batizados para dentro de um corpo. Nós somos um, objetivamente falando. Subjetivamente falando, é necessário uma obra do Espírito Santo para que isso se torne realidade entre nós. É necessário que o Espírito Santo, ele quebrante o nosso ser, ele nos leve ao arrependimento e à humilhação, para que nós entendamos que nós somos um com os outros e um com Cristo. Que nós não podemos andar sozinhos. Mas a carne vai dizer para nós: não ande sozinho. Eu disse não, vírgula. Ande sozinho. Não ande sozinho, né? Mas não. Ande sozinho. Não seja um com os outros. Seja um com você mesmo. Essa é a obra da carne. E ele continua dizendo, e são coisas que nós vamos falar aqui, né? Nessa ordem, né? Dando alguns exemplos, que tenham o mesmo pensamento. O mesmo pensamento significa que é uma única mente. Ou seja, que Paulo está dizendo para eles: tenham a mente de Cristo. Como é que alguém pode ter um único pensamento se ele tiver duas mentes? Se houver duas cabeças pensando? Por isso que a gente tem uma cabeça só, senão era uma confusão, né? Uma pensando uma coisa, outra pensando outra, uma querendo uma coisa, outra querendo outra. Mas, espiritualmente falando, nós às vezes nos arvoramos a pensar e não a ouvirmos a voz do nosso Senhor, que deveria ser o nosso Senhor. Daquele que morreu por nós e nos comprou com seu sangue. Então, se nós estudarmos a palavra de Deus e tentarmos entender a palavra de Deus, nós vamos descobrir que nós precisamos deixar ou levar cativo a Cristo todos os nossos pensamentos. Por quê? Porque a palavra final tem que ser dele, o pensamento é o dele. Então, quando alguém te pergunta: o que você acha, por exemplo, com relação a essa situação, uma situação qualquer, né? O que você acha com relação ao adultério ou ao homossexualismo, ou qualquer coisa que seja? Fala: olha, eu tenho o meu pensamento, mas eu vou dizer para você, se você quiser saber, qual é o pensamento de Deus a respeito disso. Porque o meu pensamento, ele vai se misturar com um monte de preconceitos que eu tenho, com um monte de situações que eu tenho. Mas o pensamento de Deus é esse, é uma somente. E o que estava acontecendo com os coríntios é que eles estavam todos ali pensando, cada um pensando e cada um executando da maneira que ele pensava. Então, Paulo vai dizer para eles, inspirado pelo Espírito Santo, que vocês tenham uma só mente e que tenham um único parecer. Um parecer, essa palavra, ela é
julgamento, opinião. Quem é da área de direito aí vai saber, né, melhor do que a gente. Há um julgamento, né? Há uma situação em que todos nós sabemos de alguma maneira, né? Mas há algumas situações em que precisa haver um bater do martelo, né? Uma situação em que precisa haver uma definição. E aí, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos ter uma única opinião e um único julgamento e um único parecer com relação às coisas. Como é que isso é possível? Então, o que isso significa? Significa que agora todos nós temos que falar a mesma coisa no sentido de que, né, em todas as coisas nós temos que ter a mesma opinião? É claro que não. Agora, significa que naquelas coisas que são caras para Deus, naquelas coisas que Deus instituiu, naquelas coisas que são o pensamento de Deus, só existe um pensamento. Então, nós temos que entender, né, que estar dividido, ter partidarismos, é uma coisa errada. Nisso nós temos que ter um único pensamento. Nós temos que saber que a imoralidade, ela é uma coisa errada. Nisso nós temos que ter um único pensamento. Nós temos que ter um único pensamento em muitas coisas e falar a mesma coisa. Mas para chegarmos nesse ponto, irmãos, há um caminho que precisa ser percorrido. E aí eu queria tentar, né, que o Senhor nos ajude, tentar trazer para os irmãos algumas considerações que eu acho que geraram em nós alguns problemas graves, e por causa disso nós somos pessoas individualistas, né? Nós somos pessoas que querem apenas prevalecer, né, aquilo que é a nossa vontade, e como Deus ele tratou com essas situações, buscando algumas situações lá do passado, né? A coisa não começou agora, né? A situação não começou com os coríntios. A situação não começou com a vinda de Cristo a esse mundo. Ela começou lá no início mesmo, bem no início, né? Lá em Gênesis, nós já tivemos essas situações e criaram grandes problemas para nós iniciando. Vamos ter então uma oração e aí a gente vai tentar percorrer esse caminho que o Senhor nos dê graça para sermos claros a respeito disso. Senhor, nós somos gratos a Ti mais uma vez, porque nessa manhã o Senhor já tem nos lembrado, sim, com relação ao grande prejuízo que o pecado trouxe a nós, mas também tem nos feito ver, Senhor, nos mostrado, Senhor, de maneira clara, Senhor, será a obra redentora poderosa do Calvário, Senhor, que trouxe esperança para nós, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor, aqui nesse salão e lá embaixo na salinha, Senhor, abrindo a tua palavra com reverência, temor e santo tremor, Senhor. Para que, ó Senhor, ao nos aproximarmos de Ti, Senhor, e nos assentarmos aos Teus pés, Senhor, o Senhor possa falar conosco nessa manhã, Senhor. Ou continuar falando conosco nessa manhã. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha toda a liberdade nessa manhã, Senhor, de tomar as nossas vidas, Senhor. Senhor, tanto eu que falo, os professores lá embaixo, os irmãos que ouvem, as crianças, todos possamos nessa manhã sermos tomados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, não de uma maneira estranha, Senhor, mas de uma maneira, Senhor, natural e cativante, como o Senhor sabe fazer, Senhor, para que sejamos, Senhor, abençoados com a Tua palavra, Senhor. Isso significa, Senhor, sermos libertos dos nossos pecados, levados ao arrependimento, entendemos os Teus caminhos, Senhor. Senhor, e possamos, Senhor, todos falarmos a mesma coisa, Senhor, a respeito da Tua glória e do Teu poder, Senhor. Senhor, cativa-nos nessa manhã, Senhor. Ganha nosso coração e a nossa mente, Senhor. E nos liberta, Senhor, da idolatria. É a oração que fazemos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Logo no início, quando, né, a palavra de Deus começa a nos mostrar as coisas que aconteceram, né, nós já vemos que a questão de ser unido, de falar a mesma coisa, ela foi deturpada pela própria raça humana,
né, no pecado lá de Adão e Eva, logo no início. E se nós não entendermos, e se nós não compreendermos realmente, né, como o Mateus lembrou agora de manhã, o tamanho do prejuízo do pecado, o que isso gerou na raça humana, nós dificilmente vamos entender o tamanho da obra de Cristo na cruz. Nós dificilmente vamos entender como é que essas coisas, né, como é que esta obra, ela, nessa nossa vida, nas nossas situações, ela tem uma ação eficaz, a obra de Cristo. Nós não conseguiremos entender que necessitamos desesperadamente, né, de uma ação do Espírito Santo para nos livrar daquilo que nós somos. Quando a palavra de Deus se dirige aos homens, né, para falar como Deus nos vê, em alguns momentos nós até nos assustamos, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que nós somos, como foi lido nessa manhã, nós somos impuros. E todas as nossas justiças como trapo de imundície. Nós somos pó. O Senhor Jesus mesmo dá esse testemunho, né? A palavra de Deus dá esse testemunho quando o Senhor Jesus, lá em João, capítulo 2, diz: as pessoas criam nele, mas ele não confiava nas pessoas porque ele sabia quem elas eram, ou o que elas eram. Aos olhos de Deus, irmãos, toda a humanidade se corrompeu. Todos nós. Por mais bonitinhos, por melhor que nós nos arrumemos, por mais que nós nos esforcemos para sermos melhores em muitas coisas, nós fomos corrompidos pelo pecado. A natureza humana, ela é corrupta. A carne para nada aproveita, para nada aproveita. Para nada. Então não tem alguma coisa que Deus olha para nós e fala assim, bom, eu vou salvar essa pessoa, porque eu já reparei aqui, já notei, estou observando que essa pessoa aqui, ela tem um potencial muito grande de se tornar um pregador da minha palavra, ou alguém que vai ajudar os pobres, as pessoas, ou seja o que for. Deus vai olhar para nós e falar assim, essa pessoa está morta nos seus delitos e pecados e não tem nada que ela possa fazer. E eu vou dar a minha vida para que essa pessoa seja útil nas minhas mãos. É só através de Jesus Cristo. Mas se não entendemos isso, irmão, se não entendemos como nós somos corruptos e corrompidos, nós não entendemos a obra da cruz. Os coríntios, talvez, em algum momento, eles cheios, né? Porque tinham todos os dons, eles tinham todas as capacitações, eles se tornaram soberbos e eles começaram a pensar por si mesmos e a não falar a mesma coisa. Então eles começaram a eleger pessoas segundo o seu próprio coração, as quais eles gostariam de seguir. Então eu sou de Pedro, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. Uma mente corrompida tentando fazer coisas espirituais. E é o que já tem sido falado conosco aqui muitas vezes. Nos tornamos muito bons religiosos. A nossa mente continua corrupta, nossa mente continua corrompida, nós continuamos vencidos pelo pecado, nós continuamos cheios de inveja, maledicência, maldade, impureza de todo tipo, mas nós somos bons religiosos. E aí, Paulo tem que dizer para eles, olha, eu rogo a vocês, em nome do Senhor Jesus e pelo nome do Senhor Jesus, que faleis a mesma coisa, que tenhais a mesma mente e que tenham o mesmo parecer. Vocês precisam ser transformados. Quando a gente vê os inícios, né? Então, logo no início, quando Adão e Eva, eles pecam, né? Eles se rebelam contra Deus, porque aquilo ali é uma rebelião. O que acontece logo em seguida é uma divisão. Porque Deus fala assim, onde é que vocês estão?
Aí Adão responde: Senhor, nós ouvimos a tua voz e nós nos escondemos porque nós estávamos nus. Aí Deus fala: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer? Aí acontece a primeira divisão da história da humanidade, porque Adão fala assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Rachou. A história continua e daqui a pouco nós temos dois irmãos. E um irmão oferece uma oferta, outro irmão oferece uma outra oferta, um irmão então começa a ficar com inveja porque a oferta do outro foi oferecida, chama ele lá para o campo e lá acaba com a vida dele. E nós vamos vendo que na descendência de Caim, a descendência da humanidade, o que vem depois disso não é nada bonito. Olha, tem um descendente de Caim, ele fala: não, ele matou uma pessoa só, eu estou com a morte nas minhas mãos também. Quem mexer comigo, ao me afrontar, eu matei. E mais do que isso, eu vou tomar mais de uma mulher para mim. Lá fala: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, mas eu quero é duas, eu quero é mais de uma. E a gente vai vendo a complexidade, a confusão que as coisas vão tomando, né? Divisão após divisão. Cada um falando de uma maneira e cada um agindo de uma maneira que acha que é a melhor. E aí Deus manda o dilúvio, Deus traz... Isso aqui está descendo. Deus manda o dilúvio e as coisas acontecem, né? Mas a gente nota que a humanidade ela continua corrompida. E eu queria tentar trazer duas figuras hoje de manhã para a gente trabalhar. São dois acontecimentos, né? Um é uma figura, né, para nós, um é um acontecimento, e o outro acontecimento já no Novo Testamento, que são a Torre de Babel, e depois Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo ali na festa de Pentecoste, né? Que são duas situações que eu acho que a gente começa a entender o que Deus ele pretende fazer com o seu povo, e ele vai fazer. Ele já está fazendo. Ele já está nos transformando à imagem de Cristo. Para que Cristo seja tudo em todos. O que significa isso? Para que haja apenas uma mente, um só Senhor, o único Deus, e não mais muitos senhores e muitos deuses. Quando a gente chega ali no capítulo 11 de Gênesis, nós temos essa história interessante aqui da Torre de Babel. Ali, né, a gente conhece a história, é dito que havia apenas uma única língua e uma só maneira de falar em toda a terra. Gênesis, a partir do versículo 1. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A gente tem aqui uma situação, e eu estou pegando essa questão do faleis a mesma coisa, tá, irmãos? Né? E depois nós vamos pensar a mesma coisa. Já falei sobre isso no passado com os irmãos, mas eu acho que é importante nesse contexto que nós estamos estudando aqui de 1 Coríntios.
Então nós vemos que ali todo mundo falava a mesma língua. Então era fácil você ter uma comunicação. Só que observem isso. Observem isso. Todos falando a mesma coisa, se não for algo gerado pelo Espírito Santo de Deus, é indício de confusão. É indício de problema. Porque o falar a mesma língua não significa que nós estamos tendo a mesma mente, a mente de Cristo. Então nós podemos ter um palavreado muito parecido entre todos nós aqui, né? Esse é talvez o grande problema nosso, né? Nós precisamos rogar a Deus para que os nossos filhos tenham uma experiência com Deus, tenham uma experiência com o Espírito Santo, com Cristo. Porque é muito natural que os meus filhos tenham um linguajar de crente, tenham um linguajar cristão. Eles sabem, porque é a língua que nós falamos, é a língua que eu falo em casa com a Rosa, é a língua que nós falamos aqui entre os irmãos, né, no ambiente social em que eles estão inseridos. Então é muito natural que nós tenhamos uma mesma língua, no sentido de falarmos coisas parecidas, mas com um problema de que muitas vezes nós temos a mesma língua, mas não temos a mente de Cristo. Essa mente não temos no sentido dela não estar nos conduzindo, né? Não está nos conduzindo. Então ali nós temos uma multidão de pessoas que elas chegam num determinado lugar e elas falam assim, ó, lugar interessante esse aqui, lugar bom para a gente viver. O que a gente devia fazer aqui? A gente devia construir uma cidade. Mais do que isso, a gente devia construir uma cidade e uma torre. E essa torre aqui, uma torre que chega até o céu, para quê? Para perpetuar e para glorificar o nosso nome, que é o que eles estão falando aqui. Nós estamos querendo que o nosso nome seja algo eterno, perpétuo, né? Nós queremos que os nossos nomes, nós queremos nos tornar célebres, né? Nossos nomes se tornem célebres e que todo mundo nos conheça, né? Que a posteridade, as coisas que virão depois, as pessoas que vierem depois, elas sabem onde começou tudo, né? Não é óbvio, irmãos, e nós precisamos pensar nisso. Essas pessoas sabiam e conheciam a Deus. Eles sabiam o que tinha acabado de acontecer. Eles eram descendentes, né, lá daqueles que saíram da arca do dilúvio. Eles sabiam a história. Eles sabiam tudo o que tinha acontecido, o que Deus já tinha feito ao longo da história. Mas agora eles falaram, olha, o que está implícito aqui, na minha opinião, aí os irmãos e as irmãs julguem, é o seguinte, o negócio é o seguinte, nós queremos nos divorciar de Deus. Nós queremos que o nosso nome seja célebre. Nós queremos que o nosso nome seja perpetuado. E esse é o grande pecado. Esse é o grande problema. Porque estava muito fácil para eles, porque aí eles conseguiam se comunicar, eles conseguiam fazer as coisas, e mais do que isso, é que não seja o meu telefone tocando, acho que eu desliguei o meu. Mais do que isso, irmãos, seria bom nós desligarmos os celulares, a menos que tenhamos necessidade. Quando a gente entrar, a gente perde o raciocínio, realmente atrapalha. Fazer igual na escola, né? Está proibido o celular. E eles queriam, então, perpetuar o nome deles. Mas mais do que isso, Deus falou para eles assim, olha, lá no início, vocês vão se espalhar, vocês vão encher, povoar a terra, porque Deus queria que o seu nome fosse espalhado pela raça humana, pela terra. Eles falaram, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer diferente, nós vamos parar num lugar, e nós vamos, nesse lugar aqui, confortável, nós vamos edificar uma cidade para nós. E nós vamos aqui perpetuar nosso nome. Era um povo independente de Deus, falando uma única língua. E o que Deus faz? Como é que Deus ele age para impedir essa loucura e esse problema? Deus fala, olha, o negócio é o seguinte,
Esse povo fala a mesma língua e esse povo está com intenções no seu coração que não são boas. Eu vou mostrar para eles, né, quem é que realmente reina, quem é que é Deus. E mais do que isso, eu vou fazer com que o meu propósito ele se cumpra contra o propósito que eles têm. Deus desce, faz uma confusão de línguas ali, né? Isso não é conto da carochinha, irmãos, isso não é história para a gente contar para os nossos filhos, isso não é uma história para nós tirarmos exemplo, mas é uma história verdadeira. Deus confunde as línguas, Deus confunde as pessoas, elas começam a falar várias línguas diferentes, e naquela confusão, eles não têm como fazer prosperar aquela obra. E eles então são espalhados aquela história ela para aí. Só que, e aí a gente precisa pensar nisso, né? Essa história, mesmo ela tendo terminado ali, a carnalidade do homem, ela continua, né, ao longo da história da humanidade. Nós somos pó, nós somos carne, né? Volto lá no início, porque é uma tecla que eu pretendo bater com os irmãos. A profundidade do prejuízo, do estrago que o pecado fez em nós, nós ainda não conseguimos compreender por completo. Por isso, nós nos assustamos quando nós temos no nosso meio alguma situação grave de adultério, de morte, de pecado, Nós nos assustamos, e é para assustar mesmo, né? Não é uma coisa que nós desejamos, mas está tudo dentro de um contexto de carnalidade. Não é agradável, não é bom, não deve acontecer, mas está dentro de um contexto de carnalidade, porque somos carnais. Mas, irmãos, o que Deus pretende fazer conosco é nos livrar dessa situação. Por isso, a obra de Deus ela é tão perfeita e completa, ao ponto de Deus ter nos tirado da condenação eterna, através da morte do nosso Senhor Jesus, mas Ele continua a sua obra ao nos dar o seu Espírito Santo para habitar em nós, para fazer com que Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Essa é a grande obra de Deus em nós, seres humanos. E à medida que nós vamos prosseguindo e progredindo na vida cristã, e esse progredir na vida cristã é sempre perder de nós e ganhar mais de Cristo, né? É sempre Cristo crescendo e nós diminuindo. Essa obra que Deus vai fazer para nós, esse progredir, é sempre no sentido de que nós, cada vez mais, tenhamos menos da nossa própria mente e mais da mente de Cristo. Significa que nós, em algum momento, vamos parar de pensar? Não. Significa que todos os meus pensamentos, eles, como já disse, eles são levados cativos a Cristo. Veio um pensamento, veio uma situação na minha mente, eu falo, peraí, de onde está vindo isso? Né? Deixa eu perguntar para o meu Senhor se isso aqui é viável. Se é esse caminho que eu devo seguir. Se é isso que eu preciso fazer. Isso é levar a Cristo cativo todo pensamento. Vai haver um pensamento de morte na minha cabeça. Senhor, esse pensamento na minha cabeça aqui, o que é isso? Veio um pensamento de adultério na minha cabeça, Senhor. Veio um pensamento de qualquer situação na minha mente que eu posso ter por causa daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu leio. Eu posso ter dado a luz a esse pensamento, ou pode ter vindo de forma externa. O diabo sussurrou alguma coisa no meu ouvido de repente, e eu, ao invés de eu aceitar, eu levo a Cristo. Eu leio a palavra de Deus e eu falo, puxa, olha esse versículo aqui, olha esse, né? E esse versículo está batendo com tantos outros versículos, e é diferente daquilo que os irmãos têm pensado. Deixa eu ver aqui, deixa eu levar a Cristo esse pensamento. Senhor, eu estou entendendo isso aqui, é isso mesmo? Esse é o caminho que o Senhor pretende dar para a sua igreja nesses dias, para os irmãos que estão, né, comigo? Né? É isso que o Senhor deseja que eu traga, que eu leve para os irmãos?
antes de eu abrir a minha boca e já começar a falar. Então, dando esse exemplo, né, que eu acho que é um bom exemplo. Todos nós que temos alguma responsabilidade no compartilhar a palavra de Deus, nós deveríamos, antes de trazer uma meditação, perguntar para o Senhor, falar, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Nossa, esses pensamentos que eu estou tendo, essa linha de raciocínio que eu estou tendo, parece tão interessante aqui. Eu vejo vários versículos que estão me levando nessa direção, mas é isso mesmo, Senhor. Porque eu posso levantar e posso trazer para os irmãos uma direção que o Senhor fala, não é essa direção, alguém vai ter que consertar. Ou eu mesmo ou outra pessoa. Isso não nos isenta de erros, porque pode ser que em algum momento eu possa falar alguma coisa mesmo, né, tendo entendido isso diante do Senhor e tendo passo para falar, que seja contrário, e aí algum irmão, né, alguém vai chegar e vai falar, Celso, aquilo que você falou é interessante, mas pensa nessa perspectiva, pensa naquela outra perspectiva. Então, irmãos e irmãs, nós temos uma grande responsabilidade. Porque houve um estrago que foi feito lá atrás, por causa das obras da carne. E ele está conosco até os dias de hoje. E nós precisamos ter clareza diante de Deus sobre o que nós falamos, de qual é a fonte, de onde vêm as coisas que nós estamos falando. Então, quando os coríntios eles levantam e falam assim, olha, o negócio é o seguinte, eu acho que a pregação de Paulo ela é muito mais interessante do que a pregação de Pedro. Pedro ele vai mais para a lei, ele é, né? Mas Paulo, né? Eu acho que ele é mais suave nessas coisas. Ele fala de graça, não que Pedro não falasse de graça, claro que fala. Irmão. Ele compreendeu a graça de Deus, né? A outro fala, não, mas eu acho que o Apolo ele ainda, né, tem uma palavra melhor do que a de Paulo, porque Paulo ele é fraco quando ele está junto com a gente, né? Ele não é tão forte como nas cartas dele. Né? Aí o outro pode falar, não, mas vocês são tudo maluco, né? O negócio meu aqui é com Cristo, eu sou de Cristo. Aí. Né? E a gente, então, quando eles se levantam para falar essas coisas, irmãos, é porque realmente a mente deles, ela é uma mente bastante carnal. Bastante carnal. E o problema nós vamos ver, o problema está lá nos inícios. Está lá no prejuízo que nós tivemos pelo pecado que ele se prolongou até chegarmos à nossa era. Então a gente tem essa situação lá em Babel, né, naquele lugar que começou, o nome que foi dado, o nome é confusão, né? Daí vem Babilônia, né? E todas essas coisas que nós vamos ver, estamos vendo e vamos ver no futuro, né? Todo esse prejuízo para a humanidade. E Deus, ele vai tratar com todas essas coisas. E aí, nós chegamos então a esse grande acontecimento, né? Maravilhoso acontecimento, lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
como os partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aqui nós temos um evento, todos nós conhecemos a história, que eu vou falar, não é novidade para ninguém, em que ele vai trazer algo que é o contrário daquilo que aconteceu lá em Babel, num determinado sentido. Num determinado sentido. Tá? Porque não é exatamente o contrário, né? Não é um espelho, né? Mas é uma situação que nós precisamos perceber e começar a pensar a respeito dela. Então estão ali muitas nações, daquelas línguas que foram dispersas, daquelas monte de línguas que surgiram ali em Babel. Agora todos eles estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes, né? Tinham passado ali a Páscoa, tinha passado... E agora, 50 dias depois, nós tínhamos aí, né, o Pentecostes, e as pessoas foram ali para essa festa. E quando eles estavam ali, né, de repente eles escutaram um barulho, né? Não sei se eu não sei se viram essas línguas de fogo, não sei, mas escutaram um barulho ali. O pessoal começou, um monte de gente falando, e eles correm para ali e eles encontram os discípulos do Senhor Jesus, pessoas que estavam ali aguardando pela promessa, como o Senhor tinha dito para eles: ficar na cidade até que do céu sejais revestidos de poder, né? Eles então começam a ver aquelas pessoas ali, galileus, todos eles, falando em outras línguas. E, né, então, imagine, né, eu conheço ali aqueles discípulos do Senhor Jesus, eles se tornaram pessoas muito populares por estarem andando com o Senhor Jesus naquele período. Eu sabia que eram galileu, eram pescadores, eram pessoas, né, que em alguns momentos são chamadas até de pessoas iletradas, pessoas, né, porque segundo a educação da época, talvez pessoas, alguns deles, né, rudes. E de repente eu sou ali um estrangeiro, eu começo a ouvir essa pessoa falando na minha língua. Agora preste atenção, irmãos, ele não estava falando qualquer coisa. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Todos eles, em línguas diferentes, falavam a mesma coisa. A mesma coisa. Então não significa que temos línguas diferentes no sentido da nossa pronúncia, da maneira como falamos, não significa que estejamos falando de coisas diferentes uns dos outros. Por quê, irmãos? Por quê, irmãs? Porque a mente era uma só. Naquele momento, Deus tomou aquelas pessoas e ele começou a se expressar através daquelas pessoas, pelo Espírito Santo que havia descido, falando das grandezas de Deus, e é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai nos levar a falar das grandezas de Deus, que é Cristo. Ele vai nos levar a falar de Cristo. E aí, o que acontece é que nesse grande milagre, nessa situação, né, que acontece ali, as pessoas começam a ouvir a respeito da grandeza de Deus, ou das grandezas de Deus. As línguas, elas permaneceram as mesmas, mas é uma mensagem só. É uma única mensagem. E o propósito é só um. Não é de falar do templo, não é de falar da grandeza do judaísmo, é para falar da grandeza de Deus. É um outro evento espiritual, como aconteceu lá em Babel. É um outro evento espiritual, mas agora nós começamos a falar a mesma coisa. Lá eles começaram a ter confusão. Aqui acabou a confusão. Aqui a confusão termina. Agora todos nós falamos a mesma coisa. Tem uma história que eu ouvi uma vez, teve uma Olimpíada, e lá na divisão dos aposentos lá na Olimpíada,
Eles colocaram os atletas juntos, aí colocaram duas moças no mesmo alojamento, mas elas eram de países diferentes, então uma não entendia a linguagem da outra, né? E colocaram elas ali, e elas iam dormir juntas lá naquele alojamento, mas era tudo que elas podiam fazer, elas não podiam se comunicar. Aí diz que num determinado momento, uma delas, lá na hora de dormir, na primeira noite lá, ela ajoelhou e ela começa a orar ali. Aí a outra olhou para ela e elas ficaram olhando assim. Aí a que estava ajoelhada falou assim: Eu amo Jesus. Ela falou em inglês. Ela falou esse nome, né? E a outra moça também era uma cristã. Aí as duas se abraçaram, né? E elas oraram juntas, cada uma na sua língua, mas elas falaram a mesma coisa. Elas adoravam o mesmo Deus. Elas tinham o mesmo Senhor. E é interessante isso, irmãos. É muito interessante porque já aconteceu comigo e eu creio que já aconteceu com os irmãos. Né, de você colocar os olhos numa pessoa e falar assim: é meu irmão, é minha irmã. Essa pessoa pertence ao Senhor. Ou alguém falar com você, né? Você é um cristão, não é? É porque, irmãos, é a mesma mente. É o mesmo Senhor. É o mesmo Espírito. É o mesmo corpo. Estamos ligados. E isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante. Porque ali em Pentecostes, naquela festa de Pentecostes, naquele dia, ali o Espírito Santo veio para selar todos os que lhe pertencem. E a partir dali, a partir daquele momento em que nasce a igreja, começa uma única linguagem a ser falada no mundo. Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o nosso Salvador. Então ali nós temos 5.000 pessoas depois se convertendo, e depois mais 3.000. E depois o Evangelho sendo pregado, né? E várias pessoas sendo trazidas a Cristo. Por quê? Porque agora tem uma única maneira de falar. Só que quando... E aí, né, eu quero gastar esses minutos que me faltam aqui para falar de algo que precisa ainda acontecer. A obra de Deus é completa. A obra de Deus ela é uma obra que ela realmente nos atingiu em todos os aspectos das nossas vidas. Não há dúvida, né? Estou vendo aqui, não, já foi falado, não tem ninguém de fora aqui, né? Então eu imagino que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria absoluta, são de pessoas que conhecem a Cristo. Então, se eu perguntar aqui agora, né, se nós começarmos a conversar sobre Cristo aqui, eu vou ficar muito surpreso se alguém falar alguma coisa contrária a Cristo. Se alguém falar alguma coisa contrária à salvação. Porque, para mim, todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, né, de nós, somos pessoas que já conhecem o Senhor Jesus. Então, há uma mesma maneira de falar. Mas ainda pode ser, e é bem provável que esteja acontecendo entre nós, né, que mesmo nós tendo o mesmo Senhor, tendo entendido a salvação juntos, haja pessoas aqui no nosso meio, e é bem natural que isso aconteça, que em determinadas coisas, ainda por causa de uma mente carnal, e eu me coloco diante do Senhor, porque eu posso ser essa pessoa que está falando, de quem eu estou falando, por causa de uma mente carnal, eu ainda faço coisas no meio desse povo de Deus que são desagradáveis a Deus. Eu ainda posso nutrir no meu coração partidarismo, eu ainda posso nutrir muitas coisas no meu coração que são contrárias a Deus. Então eu posso, né, dependendo do irmão que se levanta para falar, eu posso fechar meu coração e dizer: esse irmão não quero ouvir. Esse irmão não me interessa o que ele fala. Eu prefiro aquele outro. Ou em outras situações, não, esse serviço que eu estou fazendo,
O que eu vou fazer para os irmãos, quem eu quero que faça comigo são as pessoas da minha rodinha social, das pessoas que eu gosto. Pessoas que eu não gosto, eu não vou chamá-las para isso, eu não quero que elas façam comigo. Isso é carnal. Isso é carnalidade. Isso é uma mente que ainda não foi transformada. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque quando nós vamos progredindo, né, vamos tendo progresso na vida cristã, nós temos todo o Evangelho, e aí vamos voltar aí à carta de Romanos. Acho que quando falamos de Coríntios e depois 2 Coríntios, Gálatas, se o Senhor nos der essa, né, talvez eu nem esteja mais aqui depois, mas nós vamos estar sempre voltando em algumas coisas que nós já falamos, porque é a palavra de Deus. Depois de falar todo o Evangelho, como é que Deus ele nos salvou, no capítulo 12, antes de falar para nós como é então que nós agora devemos de uma maneira prática caminhar, no capítulo 12, versículos 1 e 2 de Romanos, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai dizer para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler o 2 de novo. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse século. Não fique igual às pessoas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que aconteceu em Atos capítulo 2, de uma nova linguagem, uma nova língua, né, uma nova maneira de falar, ela começa a prosperar na humanidade, precisa avançar para uma única mente. Por quê? Como disse para os irmãos agora há pouco, pode ser que nós tenhamos realmente um falar muito parecido em muitas coisas, mas ao ter uma mente carnal, né, não há dúvida, irmãos e irmãs, que os coríntios, aqueles a quem Paulo se dirigia, e o próprio Paulo dá esse testemunho, o Espírito Santo dá esse testemunho, eram pessoas crentes, eram pessoas que conheciam a Deus, eram pessoas que tinham sido salvas por Deus, eram pessoas que estavam foram habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Eram pessoas separadas, santas por Deus, mas ainda eram carnais. Por quê? Porque precisa haver uma renovação da nossa mente. E esse é o grande ponto para nós. Nós precisamos ter uma mente espiritual. Nós precisamos que a mente de Cristo seja aquela mente que nos guie, que nos oriente, que seja Senhor sobre as nossas vidas. Para isso é preciso uma renovação da nossa mente. Para isso é necessário que nós nos coloquemos como sacrifício vivo diante de Deus, para que possamos experimentar essa transformação da nossa mente. E ao experimentarmos a transformação da nossa mente, nós vamos então experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sem isso, não é possível. Nós devemos falar a mesma coisa, mas isso tem que ser fruto de um pensamento unificado. De novo, estamos voltando para a mente. Entendam, por favor, falar a mesma coisa não é ter as mesmas palavras, mas é ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo desejo. E isso é possível se nós tivermos uma única mente. Se a nossa mente for renovada, se nós experimentarmos esta
submissão à mente de Cristo. A renovação da mente, que é possível apenas para quem se oferece a Deus, é a realização da sua vontade, de que todos sejam um. O Senhor Jesus, ele nunca, eu posso afirmar isso, ele nunca fez aquela oração para que nós sejamos um, confiados de que nós seríamos melhorados por Deus. Confiados de que nós seríamos transformados no nosso próprio velho homem em alguma coisa que pudesse agradar a Deus. Porque se fosse assim, ele mesmo não teria dito que a carne para nada aproveita. O que o Senhor Jesus estava orando a Deus é para que todos nós fôssemos um, tendo a sua mente, pela sua vida, ouvindo a Cristo, ouvindo a Deus e o obedecendo. Isso implica, irmãos e irmãs, em cometer erros e ter a coragem de voltar atrás e falar: eu cometi um erro. Eu fiz alguma coisa inadequada. Eu fiz alguma coisa levado pela minha mente carnal, não pela mente de Cristo. Porque, como já foi falado aqui agora há pouco, a mente de Cristo não vai nos levar ao pecado. A mente de Cristo não vai nos levar à divisão. A mente de Cristo não vai nos levar a falar mal de outras pessoas, dos irmãos, ou de quem quer que seja, do meu chefe, da minha mulher, do meu marido. Meu marido não, né, irmão? Da minha mulher, né? Da minha mulher falar mal de mim. Mas a mente de Cristo não vai me levar para esse lado. A mente de Cristo não vai me levar a abandonar as coisas de Deus e a procurar coisas deste mundo, como, né, alguma coisa que seja superior ao que Deus tem para me dar. A mente de Cristo vai me levar sempre a honrar a Deus, sempre a buscar a vontade de Deus, sempre a querer satisfazer o coração de Deus. A mente de Cristo nunca vai me levar para longe de Deus. E isso só é possível, irmãos e irmãs, se nós formos transformados. Se a nossa mente for renovada, se a nossa mente ela se colocar debaixo da submissão de Cristo. Por isso, Romanos, ele não começa falando da transformação da mente. Ele começa falando de nós nos oferecermos como sacrifício. É o primeiro ponto. Se eu não abro meu coração e digo para Deus: Senhor, eu sou teu. Cheio de problemas, de pensamentos, muitas vezes carnal, cheio de dificuldades. Mas, Senhor, eu de coração, e isso tem que ser algo realmente levado, né, pelo Espírito Santo a ser feito. Eu digo: Senhor, mas de coração eu quero me submeter a Ti. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero servir o Senhor. Eu quero amar aqueles que o Senhor ama, Senhor. Uma vez que isso é feito, irmãos e irmãs, aí realmente há espaço para que a nossa mente ela seja renovada. Para que nós deixemos de ser carnais. E é interessante porque quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, depois os irmãos leiam lá, já estou caminhando para encerrar por hoje. Né? Depois eu quero dar 2 exemplos de pessoas que têm a sua mente, né, uma mente carnal, ainda que pareça andar nos caminhos de Deus, ou ande nos caminhos de Deus, e uma pessoa que ela tem uma mente espiritual, né? Mas quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus enfaticamente vai dizer para nós que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O que isso significa, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus que veio habitar em você e em mim, ele tem a mente de Cristo. E ele deseja nos fazer andar pela mente, pela cabeça de Cristo. Nós conhecemos essa expressão, já falamos dela muitas vezes, que é uma expressão que está na palavra de Deus, que ela é muito bonita, né? Quando Deus, ele, na sua palavra, ele mostra que nós somos um corpo, né? Ele vai dizer: olha, o corpo tem muitos membros, mas só tem uma cabeça. E só tem uma cabeça. Nosso corpo, nós temos 2 braços, 2 olhos, né?
duas pernas. Mas volto nessa pergunta que eu fiz para os irmãos, retórica, tá? Ninguém precisa responder. Imagine se nós tivéssemos duas cabeças. Seria uma aberração e seria uma dificuldade, né? Porque quem vai decidir? E aí, irmãos, para a igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus, a palavra é: a cabeça é Cristo. Para de se arvorar a ser cabeça, onde só há uma cabeça reconhecida por Deus, que é a cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor. No final das contas, no final de todas as coisas, pela graça do Senhor, e glória a Deus por isso, irmãos, todos nós vamos nos submeter a isso. Porque, repito, eu falei isso mais no início, Cristo vai ser tudo em todos. Isso vai ser uma realidade, mas passa pelo momento que nós estamos vivendo, passa pelos dias que nós estamos vivendo. Então, se nós retornarmos e pensarmos de novo, né? Quando o Senhor ele ora lá no capítulo 17 de João, para que sejamos um, antes disso, o que o Senhor diz para os seus discípulos? 2 capítulos antes: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Mas aquele que não permanece em mim não pode fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nossos olhos precisam ser abertos para que as sãs palavras do nosso Senhor Jesus ganhem significado espiritual para nós. Um galho cortado de uma árvore, ele morre. Ele morre. Porque ele não consegue produzir nada sozinho. Mas um galho preso a uma árvore saudável, ele vai ser um galho saudável, um ramo saudável. Por quê? Não é porque ele tem alguma coisa nele mesmo, fica provado quando ele é tirado, mas porque da árvore para ele há vida. Nós fomos colocados, enxertados nesta videira verdadeira. Mas cuidado, irmãos e irmãs, cuidado, para não achar que, pelo fato de você ter sido salvo, de você ter o seu nome escrito no livro da vida, de você ter entendimento sobre as coisas de Deus, de você poder falar das coisas de Deus, você começar a achar que você tem vida em você mesmo. Que a sua mente é poderosa, que você consegue pensar nas coisas sozinho. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que te foi revelado, é porque é exatamente isso te foi revelado. Porque foi dado por Ele. Você e eu não temos nada. Esse é o grande princípio, irmãos. E quando nós entendemos isso, nós nos colocamos no altar de Deus e dizemos: Senhor, eu não sirvo para nada. Se o Senhor não tomar a minha vida, se eu não abrir mão dos meus interesses, se eu não abrir mão dos meus pensamentos, se eu não abrir mão dos meus desejos, colocar tudo diante do Senhor para que o Senhor, se quiser fazer, o Senhor faça assim. Eu sou um fracasso. E serei sempre um fracasso. Mas, se o Senhor tomar a minha vida e o Senhor começar a produzir em mim a sua vontade, fazendo aquelas coisas que eu quero ou não, eu serei, por causa do Senhor, um sucesso, porque o Senhor é um sucesso. Entendam, tá? Entendam o que eu estou falando. Pode ser que o seu ser um sucesso seja você ser uma pessoa completamente desprezada pelos outros. Pode ser que você ser um sucesso, como nós vamos ver na semana que vem, se o Senhor permitir, seja você ir para a morte. Mas ter o seu nome relatado entre aqueles que tiveram uma mente espiritual, porque a mente era a mente de Cristo. E jamais, em ocasião nenhuma, foi
objeto utilizado para divisão no meio do povo de Deus. Irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito urgente. Talvez eu concluo dizendo isso. Acho que o maior problema, o maior pecado, se eu posso colocar dessa maneira, a maior dificuldade que nós temos e que Deus realmente se desagrada dela, é nós dividirmos o seu povo. É nós trazermos divisão para o meio do povo de Deus. Irmãos, se lembram, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que vamos chegar lá. A palavra de Deus diz assim: quando você for participar da ceia, você deve se examinar. Por quê? Porque ao se examinar, você tem que entender, você tem que ver se você é uma pessoa que discerne o corpo de Cristo. Eu teria escrito um monte de coisas diferentes. Olha, se examine aí para ver se você mentiu, se examine se você adulterou, se você praguejou, se você falou mal dos outros. E aí eu colocaria uma lista, né? E cada um de nós aqui ficaria em aflição. Não, examine-se. E olha, aquele que come indignamente, e quem é que come e bebe indignamente? Aquele que não discerne o corpo de Cristo. Esse vai se condenar naquilo que ele faz. Quando eu tenho o discernimento do corpo de Cristo, eu entendo que ao fazer parte de um corpo de alguém tão santo, 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 eu devo abandonar aquelas coisas que desonram o seu nome. Isso é o que quer dizer, irmãos. Está tudo embutido ali. Está tudo ali. Ao discernir o corpo de Cristo, ao discernir a quem eu pertenço e a quem meus irmãos pertencem, eu entendo que eu não posso falar mal dos meus irmãos. Eu entendo que eu não posso trazer divisão para o meio dos meus irmãos. Eu entendo que eu devo amar aqueles que Cristo amou, porque são povo dele. Então, os irmãos vão lembrar depois, os irmãos leiam, quando o Senhor, lá no Velho Testamento, ele diz assim: tem 6 coisas que me aborrecem, mas tem uma coisa que ela é abominação. E ele vai falar de 6 coisas que são terríveis. O que espalha sangue, ele fala 6 coisas terríveis. E ele fala assim: mas a que me abomina é aquele que espalha, aquele que fala mal, aquele que traz problemas com a sua língua no meio dos irmãos. Este meu coração abomina. Pensemos nisso, irmãos. Nessa perspectiva do falar a mesma coisa. A nossa mente precisa ser transformada para que, ainda que falemos palavras diferentes, nós estejamos falando a mesma coisa, porque o que queremos é a glória de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e rogar a ti, Senhor, para que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, para que falemos a mesma coisa, Senhor. Senhor, para que as nossas palavras, Senhor, elas saiam de uma mente, Senhor, santa, de uma mente que realmente, Senhor, é aquela mente que conhece a Deus, Senhor. Porque Cristo é aquele que te conhece, Senhor. Senhor, e Ele é quem nos revela o Pai. E pelo Espírito Santo, Senhor, nós temos acesso a essa mente hoje, Senhor. Então nós rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos livre, Senhor, daquele pecado terrível ali em Corinto, Senhor, em que havia partidarismo, em que havia pessoas falando, né, de coisas tão carnais, Senhor. O Senhor nos livre da carnalidade, o Senhor nos livre, Senhor, de andarmos dessa maneira. E o Senhor nos conduza, Senhor, para que, arrependidos, Senhor, nós possamos pedir perdão ao Senhor e uns aos outros, Senhor, por andarmos de uma maneira tão carnal, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, livra essa assembleia, Senhor. Senhor, desse julgamento, Senhor, do Senhor sobre nós, Senhor, de que somos carnais, Senhor, para que sejamos e nos tornemos pessoas espirituais, Senhor, todos nós, Senhor, submetidos à mente de Cristo. No nome dele mesmo, nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém.